Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Júnior Pimentel e você não chegou aqui por acaso. Tem um propósito. Nós estamos nessa série sobre amor próprio e hoje a temática que nós vamos abordar é o poder do autoconhecimento. Nós vamos receber aqui, nós temos feito essa série falando sobre amor próprio e nós temos a oportunidade de receber a Liz Pellegrini, ela que é uma coach, uma psicanalista e ela atua nessa área, ela é uma especialista nessa área, tem ajudado muitas mulheres, muitas pessoas através do autoconhecimento, através da sua área de formação. E ela é a nossa convidada de honra nessa série que nós estamos abordando sobre o amor próprio. Nós temos trazido essa temática aqui, nós temos abordado essa temática aqui de forma intensiva, uma vez por semana, e nós já trabalhamos aqui a questão do poder da decisão, a gente já trabalhou essa questão da temática do amor próprio, então você pode acompanhar essa série aqui especificamente nas nossas redes sociais e também nas outras plataformas vizinhas. Essa série ela está sendo subida no YouTube, Júnior Pimentel e Liz Pellegrini, e aí você pode estar acompanhando conosco essa série. E hoje nós vamos trabalhar mais essa temática e nós vamos receber aqui mais uma vez ela, a minha convidada já chegou por aqui, a coach Liz, ela que é psicanalista. Nós vamos abordar essa temática hoje. Eu vou chamar ela aqui para estar conosco. Seja bem-vinda, Valéria. Seja bem-vindo todos que estão chegando aí. Toca o coraçãozinho aí, envia, compartilha essa live para o máximo de pessoas possível. Seja bem-vinda, Estela. Eu vou chamar minha convidada agora. Como eu falei, nós estamos nessa série O Amor Próprio e eu tenho recebido essa convidada de honra, que é a Liz Pellegrini, que está aqui. E ela que é uma especialista na área, coach, é psicanalista, e ela que tem trazido não só a instrução, o conhecimento, e tem trazido muitos métodos para que você possa aplicar, para que você possa ter resultado. Agora eu vou chamar aqui a nossa convidada especial. Compartilha essa live com o máximo de pessoas possível. Chegou! Então vocês que chegarem conosco, compartilhe essa live com o máximo de pessoas possível. Aqui no coraçãozinho aqui embaixo. Coloca o coraçãozinho aqui, envia para o máximo de pessoas. Eu vou representar de novo, falar um pouco da nossa série. Essa série é uma série sobre o amor próprio. Nós estamos agora, se não falha a memória, no terceiro episódio. E o intuito dessa série, o amor próprio, é ajudar pessoas que têm passado por algum problema relacionado, não só a relacionamento abusivo, mas passado por algum conflito emocional, psicológico, ou ter passado por algum trauma, porque o relacionamento abusivo ele não fica só na esfera do relacionamento conjugal, mas tem também na esfera do trabalho, tem na esfera de várias ramificações da sociedade. E nada melhor do que trazer uma especialista na área, alguém que domina do assunto, alguém que tem acompanhado os pacientes aí, alguém que vai trazer experiências pessoais e também vai compartilhar uma gama aí da sua área de formação, que segue várias áreas. Então, bem-vinda, Estela. Bem-vinda, Tatiele. Olha quem apareceu aqui, a Tatiele, lá da minha cidade, da minha terra natal. Seja bem-vinda, Tati. Lembrança para você e para toda a turma aí do norte do país. Então, eu quero agradecer a todos aqui. E agora eu quero que você se apresente para a nossa audiência e para todos que vão ver essa série depois nas outras plataformas. Então, acompanhando com a gente aqui, diga um pouco quem você é, de onde você está falando. Boa tarde, gente. Eu sou Lisena, o pessoal me chama de Liz. Tá dando para ouvir? Tá ouvindo? Tá. Se vocês ouvirem barulhinho com o neném, tá? Eu tô sem a babá hoje. Eu sou psicanalista, eu sou coach e trabalho voltado para mulheres que passaram por relacionamentos abusivos, pelo que eu vivi também, que eu saí de um relacionamento abusivo, né? E então eu trabalho autoconhecimento, trabalho autoestima, trabalhei comigo, trabalho com os outros agora também, né? Então, o meu objetivo é levar ao máximo de mulheres possível a perceber o seu valor para não cair em situações assim, né? De relacionamentos abusivos, não só em questão de homem e mulher, mas vários relacionamentos, né? Porque relacionamento abusivo também se envolve outros tipos também, né? Envolve relacionamento familiar, de amizade, de várias formas. Então, é isso que eu faço, né? Eu estou em Fortaleza, eu sou de São Paulo, mas eu estou em Fortaleza hoje. Estou no Eu calor. estava compartilhando aqui com o povo a nossa live e a gente vai abordar essa temática hoje, como eu falei para vocês que estão aqui conosco. Eu já vi a Valéria por aí, eu já vi a Estela também por aí, a Estela.
E aí ter mais pessoas aí acompanhando conosco. Então nós estamos nessa série sobre o amor próprio. Como eu falei, nós já abordamos a questão da temática do poder da decisão. Como o poder de uma decisão influencia a sua vida para sair dentro desse ambiente de um ambiente de uma vida que a pessoa fica escravizada, aprisionada. Também nós abordamos a temática relacionada ao relacionamento e como a pessoa que está dentro desse relacionamento ela não consegue entender o que ela está passando, ela não consegue visualizar o momento que ela está passando. E muitas pessoas acham que a pessoa é frescura, que a pessoa está ali porque gosta, mas aí quando a gente vai para uma área assim, mais pegando a área da psicanálise e da neurociência, a gente percebe que vai muito além de só a vontade da pessoa de estar ali. Existem outras questões, outras travas emocionais, outras crenças que a pessoa está aprisionada. Existem muitas áreas que elas estão. E hoje nós vamos abordar essa temática sobre o poder do autoconhecimento. Como o autoconhecimento influencia a pessoa para sair desse contexto de abuso dentro do relacionamento. Como o autoconhecimento ajuda a pessoa de uma forma intrínseca e própria para que ela possa lidar com as situações, com as pessoas e com o ambiente de convivência. E nós vamos abordar essa temática, então. Quero passar para vocês já e dar uma introdução do que é o autoconhecimento primeiro. Vamos começar aí. O que é o autoconhecimento? Eu falo assim que o autoconhecimento tem duas características. Ele é complexo e ele é complexo porque a gente é complexo, né? Então tem várias facetas, né? Eu, por exemplo, eu comecei a minha busca por autoconhecimento através de descobrir por que eu estava dependente emocional, né? Eu criei uma dependência emocional que me levou a esse relacionamento abusivo. E aí eu foquei nisso no primeiro momento, né? Por que essa dependência emocional e como que eu podia resolver isso? Fui mais para frente, né? Pensando em crianças, voltei para minha infância. Tem várias formas, né, para a gente ir atrás do conhecimento, né? Através de livros, através de terapia, e eu fiz de tudo um pouco, né, para procurar isso. E eu continuo buscando, né? A gente nunca vai se conhecer totalmente, sempre tem que parar e pensar que eu fiz, por que eu fiz, por que eu tive tal reação, por que eu agi de tal forma que eu falei tal coisa, né? Quando a gente começa a encontrar respostas. Vocês estão ouvindo direito? Tá? Às vezes está falhando, Tutu. Às vezes está falhando. Vou botar minha internet. Então, não. Vamos ver ela atualizando e trocando Voltou? a internet. Voltou. Voltou. Tá, Rafael. Voltou. Vai ver se é a internet. Vamos ver. Agora tá? Voltou. Voltou. Pode falar. O autoconhecimento é a gente se perceber, né? A gente se perceber, a gente encarar as nossas crenças, as coisas que a gente não percebe que a gente acredita, né? E o que a gente fala nem sempre é o que a gente acredita, né? Então eu posso chegar aqui agora, vamos supor, eu num relacionamento abusivo. Se alguém perguntasse para mim, que tipo de homem você quer para sua vida? Eu não ia falar que eu queria alguém que me batia, né? Que alguém que abusava de mim. Mas o meu inconsciente procurava isso, né? Atraía pessoas assim. E para sair disso é só com autoconhecimento, né? Porque senão a gente cai no chamado de podre, né? A gente só atrai coisa ruim. Se a gente não conhece e não supera, a gente só atrai coisas ruins. Então, o autoconhecimento é a gente não ter medo de encarar as fragilidades da gente também, né? Porque dói, né? A gente encara as fragilidades, as coisas que a gente acredita, a gente tem que se perdoar, né? Isso dói, mas é necessário e depois é transformador, né? E é um processo contínuo, né? Não tem... Do jeito que tu colocou sobre esse processo contínuo, me veio uma pergunta aqui. E aqui a temática ela vai ser boa porque eu percebi, e aí a gente pode abordar isso já na tua área de psicanálise, que a dificuldade das pessoas, né, vamos já entrar nessa parte de autoconhecimento, a dificuldade das pessoas, sabe por quê? É porque elas se olham a partir da perspectiva do olhar do outro. A pessoa se enxerga a partir do olhar do outro. Deixa eu explicar mais ou menos, aí tu já entra nessa área profunda. Seria o seguinte, você começa a viver e a se comportar do jeito que a pessoa diz que você é. Ela olha você de um jeito, ela manipula você de um jeito e você toma aquilo como uma realidade. Antes de a gente chegar no autoconhecimento em si, como seria essa característica, essa situação de
de vivência, de você se olhar a partir do olhar do outro? Você fala isso dentro do relacionamento ou qualquer maneira? Dentro do relacionamento ou para qualquer maneira, porque especificamente porque a gente está falando sobre relacionamento, né? Relacionamento abusivo, mas vai para todas as áreas de relacionamento, né? Não é só do conjugal, no trabalho, várias áreas. Eu percebo que as pessoas, aí tu poderia entrar dentro da tua área, eu sempre Uhum. conheço o princípio, o processo, eu vou para o especialista. As pessoas elas se vê a partir a ótica do outro, nesse seguinte aspecto. Por exemplo, quando alguém chega comigo e fala assim, Júnior, tu é isso? Eu não tomo aquilo como uma verdade, como um fato, porque eu sei quem eu sou. Mas houve um momento, provavelmente deve ter, não recordo na minha mente agora, mas houve algum momento que eu me vi a partir do que as outras pessoas falavam. E Uhum. aí, uma vez que você se vê a partir do que o outro fala, você fica naquele ciclo e não consegue sair. Porque aí entra na característica que sempre fala, né, do abusador, que ele fala, você é isso, você é aquilo, a culpa é tua, tu é assim, e a pessoa começa a viver a partir do olhar do outro. Como é essa experiência, como é viver e por que isso acontece? Qual é o processo que leva a pessoa a ficar assim? Isso acontece geralmente por causa da gente, né? Nem, por exemplo, eu gosto da, né? Eu me senti segura, porque eu cresci ouvindo que eu não conseguia sozinha. Então, aí quem que eu traí? Uma pessoa que dizia que eu conseguia. E eu acreditava nisso, porque eu cresci ouvindo isso, né? Eu cresci ouvindo que eu era muito frágil, que eu não conseguia fazer as coisas sozinha, que eu sempre precisava de alguém. E eu comecei a acreditar, né? Quando a gente acredita em tudo que a gente ouve. Tem, até quando a gente é adulto também, né? A gente não tem muito autoconhecimento, a gente não filtra muito, né? A gente não para de pensar no que a pessoa falou, que o que a pessoa falou não necessariamente é verdade, né? Toma aquilo como verdade. E, e aí a gente leva para a vida adulta e depois pra vida adulta, a gente continua vivendo com aquilo, né? Com essas situações. Aí a gente, pra canal, né, um mecanismo de defesa do cérebro, que a gente chama de recalque, né? A gente pega essas situações que são difíceis para a gente e bota no inconsciente, né? Só que não funciona muito, né? A gente tenta calcar lá no inconsciente, mas o inconsciente traz de volta, né? Então ele traz de volta em forma de psicose nos casos mais sérios, ou volta também em forma de reações explosivas, outras reações frágeis, enfim. Então, uma hora tem que encarar isso. Encarar a vida toda nessa situação, né? Levando com a barriga, né? E sem buscar, que é a chave para sair não só do relacionamento abusivo, mas de todas as situações que incomodam a gente de alguma maneira. Eu tô, pelo que eu entendi, sempre acontece, então, é aquele processo que a gente sempre aborda, né? Sempre acontece a partir Uhum, da perspectiva, basicamente, da infância ou do jeito que você foi instruído, ensinado ou do jeito que você interpretou a uhum, realidade. E aí você começa a viver a partir da ótica do que as outras pessoas falam acerca de você. é, Principalmente as pessoas que mais exercem influência são aquelas que têm autoridade sobre nós, né? Que às uhum, vezes é o pai, a mãe, ou dentro de um relacionamento, um dos cônjuges, ou dentro da empresa, o patrão. uhum, E aí também. a questão da repetição, da afirmação e da colocação deixa a pessoa dessa forma, né? De viver a partir do olhar do outro. Qual é o momento que a pessoa consegue perceber que ela está vivendo a partir do olhar do outro? Existe um estalo? Ou é necessário ainda, a gente já vai entrar no autoconhecimento? Ou existe uma, o que eu estou fazendo da vida? Ou só depois que eu estou na desgraça, usar o termo aqui na merda? Depende da pessoa. Como eu já dei várias vezes tempo para mim, eu tinha uma paciente que ela vivia numa situação assim, num casamento abusivo, num trabalho abusivo, né? A patroa há 37 anos no casamento e há 2 anos assim com a patroa. E ela ainda não estava disposta. Então, você tem que se perceber, não adianta chegar a pessoa de fora. Eu dizia para ela, mas eu tentava. Eu tava naquela, tô ruim assim, mas eu vou ficar pior se eu sair da situação, né? E geralmente a gente fala, né? A gente começa a perceber que começa a incomodar muito, aquilo começa a incomodar muito e vai num processo ainda por um tempo, demora para sair daquilo.
né? E aí, geralmente, eu falo que tem aquele clique, né? Que o meu clique foi que eu já falei acho que umas 2 vezes aqui, né? Quando a terapeuta deu um tapão, eu falei que eu estava sozinha, e ela me perguntou quando que você não esteve sozinha nesse relacionamento. Eu comecei a pensar, foi que tive o meu clique, né? Falo que a gente tem um clique e passa a vida toda assim, né? E aí vive daquele jeito, né? Anos e anos sofrendo e achando que se sair vai ser pior. A coisa é pior. Então a gente pegou essa parte aí, espero que vocês estejam gostando e aprendendo conosco aqui essa temática que nós estamos abordando sobre o amor próprio e o poder do autoconhecimento é um assunto intenso, é um assunto extenso e nós vamos abordar mais um outro dia essa temática, numa outra oportunidade, na outra semana já, não vamos continuar abordando essa temática do amor próprio. Então a gente pegou essa primeira parte para falar sobre essa influência que autoridades exercem sobre nós e como a gente acaba se comportando a partir do olhar do outro. E aí entra a questão também, uma vez que eu me olho pelo olhar do outro, aquilo de alguma forma não supre a minha necessidade? Eu não crio alguma espécie de algo que seja imaginário? Eu acho que entra mais nesse tema que tu sempre aborda sobre a dependência emocional. Estar naquele contexto, mesmo que prejudique a pessoa, para ela, é como se fosse bom, ou como se suprisse a necessidade dela, ou como se alimentasse aquilo que ela deseja. Uhum, Porque, tia, a gente está tentando trabalhar a realidade, porque quando a gente trabalha a realidade, todo uhum, mundo consegue se ver nela. Então, eu estou tentando olhar com o olhar de quem está sofrendo abuso, eu sim. estou tentando olhar pela ótica do abusador e estou tentando olhar do lado de fora, eu olhando a situação. Então, essa Uhum. outra parte aí, o que tu tem para colaborar conosco? Sim, pode ser assim, é aquela coisa da zona de conforto, né? Que eu costumo chamar de zona de desconforto, porque eu não acho nem um pouco confortável, né? Mas é aquela coisa, eu estou aqui num ambiente que eu conheço, né? Eu tenho medo de arriscar, eu tenho medo de seguir, então eu vou me colocar aqui nessa situação, né? Que a pessoa me coloca, se a pessoa é uma pessoa que eu não sei fazer nada, então tá nisso, eu vou ficar quietinha aqui mesmo, porque daí eu não preciso arriscar, né? Eu não preciso tentar, porque se eu tentar eu fico exposto, pode ser que eu possa fracassar. Eu costumo dizer que não existe fracasso, existe feedback, né? A gente aprende com os erros, fala em programação neurolinguística, né? A gente aprende com os erros, então não é fracasso. Né? Foi um resultado que eu não esperava, estratégias. Mas a pessoa que tem essa questão da insegurança, da dependência, ela tem muito medo, né? Ela tem muito medo de fracassar. Eu fui ensinada, né? Depois eu fui aprendendo que eu fui ensinada. E eu era uma pessoa insegura, e eu fui ensinada que eu não podia fracassar, que eu era que eu tinha que ser perfeita. Então eu pensava, nossa, se eu fracassar nesse relacionamento, já era um relacionamento fracassado na minha cabeça, né? Eu tinha que mostrar para as pessoas que eu estava ali naquele relacionamento, que eu fui ensinada a ser assim, né? Eu fui ensinada que eu tinha que ter um relacionamento a vida toda, então se estava ruim, estava bom, tinha que ficar ali. Então era meio que uma zona de conforto, né? De desconforto, mas era. Então assim, a pessoa fica ali sim, porque é confortável, não que ela goste, mas é uma situação confortável, né, para ela. É uma situação confortável a partir dessa ótica dela ter criado todo esse ensinamento acerca daquilo, de ter experimentado aquilo na infância, então se torna algo como se fosse normal. É. Algo que para quem está de fora é anormal, mas para quem está de dentro parece ser normal, porque o poder da decisão ela sempre permeia nas bases das informações que você tem, das experiências que você tem, das crenças que você forma. Então, Uhum. nós estamos abordando essa temática. Você que está ouvindo essa live agora e você vai ouvir depois, talvez você também encontre essas características em você, de você estar naquele ambiente. É porque existem algumas experiências que você viveu, ou existem algumas informações, algumas instruções que foram te passadas, que elas estão sendo aplicadas de forma errada no contexto, descontextualizado, e Uhum. aí você entra dentro desse ambiente e parece estar confortável, apesar de ser desconfortável, e aí você não consegue sair.
Então, nós já abordamos dois pontos hoje. O primeiro, o olhar que eu olho de mim a partir do olho de uma autoridade ou de um abusador. Depois, de eu estar dentro desse contexto, de eu viver esse contexto, de eu, de alguma forma, estar condicionado a esse contexto com algumas crenças e algumas informações que estão na nossa cabeça. E agora nós vamos para mais um passo para a gente caminhando mais profundo aí. Se vocês estiverem gostando, deixe aí no comentário. Você pode deixar um comentário, você pode fazer um comentário aqui para a nossa especialista, porque essa nossa série sobre o amor próprio, eu conversei aqui com a Alicia, a gente vai prorrogá-la por um tempo. Então, uma vez na semana, vamos estar aqui, eu vou estar aqui recebendo ela, que é especialista na área, e a gente vai estar abordando essa temática. E futuramente a gente vai trazer mais convidados de pessoas que viveram essa experiência, e aí esse diálogo que a gente vai mantendo aqui conversando, isso vai poder agregar e ajudar pessoas e valores em vários lugares. Até eu conseguir estruturar um lugar, um estúdio para a gente fazer o podcast. E aí vou ter a honra de receber ela pessoalmente para vir no podcast aí para a gente fazer o podcast do amor próprio. Então eu quero agradecer a todos aí. Chegou a Alfaviliana, chegou nossa querida aí, Ivan Santos, aí já chegou com tudo, já chegou mandando oi, amores, tacando o coração aí. Então, gratidão, seja bem-vindo. Então, nós vamos passar mais um ponto. Então, você que está conosco aqui, você está gostando dessa série, é importante que você comente, compartilhe e também que você possa também estar conosco uma vez por semana, que a gente tem se programado para ser nas segundas, mas às vezes eu tenho algum contratempo com compromisso e quando a gente não faz na segunda, a gente sempre joga para quinta ou para sexta, mas a gente está fazendo uma vez por semana. Esse é um compromisso nosso para ajudar vocês aqui. E a gente vai um passo a mais, está entrando gente aí, se tu conhecer, tu pode citar o nome e ter esse comentário aí. Quer ter algum comentário com alguém que está aparecendo por aí, antes de eu continuar? A Estela lá da minha amiga. Obrigada, querida. Tá aqui. O que ela vai Tá lá da tua cidade? Não, lá de Itapira. Você que tá maravilhosa. Então, nós vamos continuar aqui. A Eva entrou aí, ó, o pessoal de Cuiabá. Eu morei em Cuiabá. Morou em Cuiabá também? Conhece também? O pessoal está entrando. Então, nós estamos com essa série aqui. Eu tenho a honra de receber a Alice, que é uma coach psicanalista. A gente está tratando só sobre o amor próprio. A gente já, se não falha a memória, o terceiro episódio, repetindo, já trabalhamos o poder da decisão. Nós já trabalhamos esse contexto onde as pessoas estão aprisionadas dentro de um relacionamento abusivo e não conseguem enxergar. E hoje a temática é forte, é sobre amor próprio. Então a gente abordou 2 pontos aqui. O primeiro ponto aqui que nós abordamos foi a questão de eu e você. Aí eu e você não, a pessoa que está no ambiente, né? Porque a gente não está, né? A gente já, graças a Deus, saiu durante a vida. Como você se vê a partir do olho do abusador ou da autoridade? Segundo, como você está dentro daquele ambiente? No momento que você está dentro desse ambiente, você está vivendo aquilo porque você foi condicionado ao ambiente. Agora nós vamos tentar identificar, Liz, até porque a sua área de formação, o pessoal diz aqui que é de Rondonópolis. Rondonópolis. Eu morei em Rondonópolis. Olha, Rondonópolis, na minha peregrinação pelo Brasil, eu já passei por Rondonópolis também. Já rodei muito pelo Brasil todo. E aí, nós vamos para essa parte agora. Se eu me olho, não, deixa eu colocar o tempo verbal e colocar essa correta. Se a pessoa se olha a partir de dentro de um relacionamento abusivo, com o olhar do abusador, e uma vez aquele momento que está ali, ela se sente meio confortável, apesar de ser desconfortável e também machucar ela, como eu posso observar que isso de alguma forma tem influência na minha infância, ou como eu posso me ajudar, eu estando dentro desse ambiente, eu me ajudar, eu me permitir a ser ajudado, como uma pessoa que está nesse contexto, aí o último ponto a gente fala sobre amor próprio, estou deixando bem finalzinho. Então, como eu posso me ajudar, ou eu como posso permitir ser ajudado dentro desse contexto? Por quê? Eu sempre costumo falar que a maioria das pessoas que eu já ajudei, no tempo que eu servi as pessoas, eu sempre costumo dizer para todo mundo que qualquer problema que a pessoa passe não é frescura. Às vezes a gente tem a tendência de falar que a pessoa está passando por qualquer problema, menor que seja. A gente sempre usa a contextualização de frescura. E alguns entram naquela contextualização de vitimismo. Para mim, o princípio de vitimismo ele só é válido quando a pessoa entende que ela está dentro daquele contexto e não quando eu imponho sobre ela o princípio do vitimismo, porque eu não conheço os pensamentos dela.
Então eu posso olhar para um comportamento e fazer uma interpretação básica, mas eu não conheço o que permeia a cabeça dela, os traumas, emoções, então eu posso usar o termo de vitimismo e acabar jogando a pessoa de vez no buraco. Então eu sempre uso o princípio, todo problema é um problema, todo problema ele é grande para a pessoa que está enfrentando e para a gente é diferente para ajudar a pessoa de fora. E aí Uhum. como é que a pessoa que está dentro, ela se permite ser ajudada, ou como alguns sinais que eu e você que convivemos diante de pessoas assim, podemos identificar e podemos ter atitudes para que possa ajudar essa pessoa nesse contexto. Os maiores sinal, né, afastamento, né? A gente acaba se afastando, né? Se afasta de família, se afasta de amigos. Num primeiro momento a gente pode até, né, não aceite ajuda. A pessoa querer ajuda, né? Eu tive durante o tratamento algumas amigas que vieram, né, tentar comigo, e eu me reagi me afastando, né? Então, assim, se eu tô fora, eu preciso perceber se a pessoa se afastou, né? Tentar conversar. Eu já vi um caso, né, de uma moça que foi muito legal, que eu conversei com ela, e como que foi feita? A prima dela queria ajudá-la. Ela vivia nessa situação e ela não enxergava, né? Ela não enxergava. Então, o que a prima fez? A prima pra ela e falou para ela que estava vivendo uma situação assim. Ah, eu tô vivendo assim. Ele fala isso para mim, isso não é normal, isso é. Só que assim, não era, né, a prima. E aí ela falou que para ela foi muito. Porque ela começou a pensar, mesmo, achando que estava pensando com ela mesma, né? Ela começou a pensar, nossa, eu fui isso, né? No meu caso não foi pessoa, mas foram vídeos, eu comecei a assistir vídeo. Eu acho que eu nunca comentei aqui, mas teve um vídeo, né, que foi muito famoso, saiu até não, no programa. É um caso de uma mulher, uma advogada lá na minha cidade, acho que se a Estela tiver aí, vai lembrar. Essa advogada, ela sofreu, casou com outro advogado, eles eram bem conhecidos. E ela sofreu espancamento, ela quase morreu, ela perfurou tímpano, foi uma coisa horrorosa. E ela tomou coragem, fez um vídeo de 1 hora de duração, jogou o vídeo no Facebook, no YouTube. Foi uma loucura na cidade, todo mundo falando na cidade. E eu tava nesse relacionamento quando eu tava morando lá, né? Quando aconteceu, estourou. E aí eu peguei para assistir o vídeo e comecei a perceber. Nossa, muito que ela falou, eu tava vivendo. Né? Então foi uma coisa que me ajudou, né? E procurando outros vídeos, fui ver outros relatos, e aí eu comecei o processo de eu perceber, né? E eu poder me movimentar, né? Para ter coragem de sair, apesar de que não fui eu quem teve o relacionamento, mas eu já estava assim, tomando consciência do que estava acontecendo. E aí eu terminei, né? Esse processo de conhecimento depois, né? Entendendo que foi a melhor coisa que me aconteceu. Mas eu comecei assim, né, através desse vídeo, dessa advogada. Em contato com ela para agradecê-la, que foi ela que fez eu que acordar, né? Começar a perceber o que estava acontecendo. Então, você ia falar Eu algo? vi isso que tu colocou é importante porque aí incentiva todas as pessoas a abrir um pouco a boca, a falar. A gente sempre fala a sua história. Falando sobre sua história, já vou fazer um convite para vocês aqui. Dia 25 de dezembro, nós temos a terceira imersão sobre propósito de vida com o tema o segredo, não é o segredo do seu nascimento, né? Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós vamos receber alguns palestrantes aqui que vão estar conosco, contando a sua história de vida e transformação. Na oportunidade, nós vamos fazer o lançamento de 3 livros. Tem um livro da Ivanilda Santos, que é um reencontro que transformou toda a minha vida. Nós vamos também estar relançando ele no dia 25. Tem o livro da Rita Barbosa, que é Cicatrizes, também vamos estar lançando a imersão. E à noite também vai ter o pré-lançamento do meu livro, O Segredo do Seu Nascimento. Então, vai ser 3 livros na imersão. Dia 25, então, eu te convido a estar conosco. Porque eu fiz essa série, quero fazer um link com o que a nossa especialista aqui abordou. O quanto é importante a gente comunicar a nossa história. O quão é importante a gente abrir a boca e falar aquilo que nós vivemos, aquilo que nós experimentamos, aquilo que nós vivenciamos. Eu vi aqui a Valéria é a palestrante da abertura, que vai estar comigo. E o tema da palestra delas é Sem História para Contar. Ela não tem história para contar. E ela vai ser a primeira.
É extraordinário, isso vai virar um livro também, sem história para contar. Chegou perto de mim, eu já vou fazendo para a pessoa escrever livro. Então, a Liz também está escrito. Ó, 2022 nós vamos fazer o lançamento do livro da Liz, A Corda Rainha, já está sendo escrito também. Então, tem muito livro para ser lançado. E tô falando nisso, eu lembrei a importância de eu e você abrirmos a nossa boca e comunicarmos, às vezes, a dor que nós estamos vivenciando. Eu tava numa mentoria, eu falei que o quão difícil é a gente muitas vezes ser instruído, ou mentorado, ou ensinado por alguém que não vivenciou aquela dor. Eu já observei isso por quê? Porque uma das minhas formações fez, eu já celebrei muito velório, ato fúnebre, e eu via na hora do momento de consolar a pessoa, eu vi uma diferenciação entre pessoas que consolavam outras. Porque quando eu estava celebrando o velório de uma mãe que perdeu o filho, quem perde o filho é diferente. Porque a mãe que perde o filho, ela abraça aquela mãe e chora junto, ela diz, eu te entendo, eu sei o que tu está passando, tu vai vencer, eu estou contigo, e a pessoa fica desesperada, chorando, aí chega alguém que não viveu o momento, chega lá e diz, "Ah, vai passar, é assim mesmo, é o ciclo da vida, todo mundo morre." Então, às vezes, a comunicação é uma comunicação meio superficial, sem graça. Agora é diferente quando você abre a boca, com a história que tem dentro do seu coração, com a sua mensagem de vida, que você coloca você coloca a sua história para fora, e no momento que você coloca a sua história para fora, muitas pessoas são ajudadas. Então, aqui um princípio já que eu já peguei aqui com a nossa especialista que está aqui hoje, a Elis Pellegrini, é que, através também do processo dela, alguém comunicou uma história de dor. E aí ela conseguiu se identificar. E muitas pessoas tentavam, de alguma forma, falar para ela, mas não percebia. Então, às vezes, a comunicação da história, no contexto em que você vive e no contexto que você está, isso aí lhe agrega muito valor. Seja bem-vindo aí, Samuel Pellegrini. Tá aí. O Pellegrini também é sobrenome, então é da família, né? Primo. Seu primo? Seja bem-vindo, Samuel. E aí, pode continuar falando. E, assim, e faz toda a diferença. Eu encorajo muito as mulheres, eu entendo. Quanto pra gente, né, por pela questão do machismo, a gente acaba não querendo falar, né? A gente respondeu o que aconteceu com a gente, porque sempre aparece aquela pessoa para, né? Sempre aparece aquela pessoa para falar, não, se o cara fez isso, é porque ela mereceu. Ela fez alguma coisa, se ela viveu um relacionamento abusivo, foi culpa dela, ela fez isso. E durante, né, esse relacionamento, teve 2 episódios de agressão que foram iniciados por pessoas que disseram que eu era responsável. Ah, se com você, né? Além de não me ajudarem, ainda falar que era eu. Né? Se ele fez isso com você, você deve ter irritado ele de alguma forma. Então, assim, a gente acaba se escondendo, né? Por meio vai aparecer alguém, né? Como aquela questão do estupro. Ah, o cara estuprou você, o que você fez para isso acontecer? Né? Então, assim, a gente acaba que se esconde, né? Porque a gente sabe que vai ser julgado, sabe que vai ter gente falando da gente. Né? Então eu falo, né? Bota a cara, né? Fala, porque vai ter gente que falar, vai, mas, né? Eu até falei engraçado, eu postei no TikTok, até eu comentei contigo, né, ter bastante visualização e tal. Teve um comentário lá do cara falando narcisista, o rapaz comentou lá, mas você é uma narcisista também. Ai, gente, isso acontece, né? Sempre vai ter alguém que vai estar duvidando da gente, mas, né? A gente não pode se calar, porque a pessoa que vida tem 10 aí que a gente ajuda, né? Eu penso. Então eu incentivo. Sempre, sempre vai ter duas coisas. A oposição. Uhum. A oposição mostra que a gente está no caminho bom, porque aí gera pressão. Toda vez que alguém se opõe de uma forma agressiva, é porque existe coisa dentro da pessoa que precisa ser tratada. E é no Sim. momento oportuno a pessoa manifesta. E outra coisa, é o que chama um princípio que vem desde o Éden. Que é o princípio que vem desde o Éden? A transferência de culpa. Desde o Éden, quando o homem caiu, com Adão e Eva caíram, houve a transferência de culpa. Um ficou jogando a culpa para o outro. Eva Uhum. disse, não, foi a serpente que me enganou. Adão disse, foi a mulher que tu me deu. A culpa é tua, Deus. Então ficou jogando. Então sempre um ato, durante a sociedade, desde o princípio é o seguinte, eu transferi a culpa para quem sofreu a pena. Então eu transfiro a culpa, mesmo que eu tenha feito, que eu tenha realizado, quem tem culpa é quem participou daquilo. Ou a parte que seria, não digo ser a parte mais, seria a parte mais fraca, mas não. A gente imputa sempre a nossa responsabilidade para terceiros. E eu Uhum. sempre falo uma coisa, por mais que a mulher até queira, ou deseje, ou se permita, ou abra oportunidade dentro de um relacionamento, isso não dá autoridade ou permissão para nenhum homem exceder.
ou praticar, e não justifica. Não tem Uhum. nada que justifique. Não existe justificativa. Nós dizer, ah, isso é por causa disso, porque permitiu, porque deixou, porque abriu oportunidades, não. Nós precisamos ter. Uma coisa que eu digo sempre como homem, a gente precisa criar vergonha na cara e mudar a atitude, mudar o comportamento. A gente não pode usar da posição, ou da força, ou até do nosso comportamento para estar se excedendo e estar frustrando, ou magoando, ou ferindo a maior das mulheres que passa pela nossa vida. Não, isso não existe. Tem que criar vergonha na cara, gente que é homem. Você que é homem, eu estou falando com você aí, eu sou homem também. Nós temos que criar vergonha na cara, primeiro, não fazer. Segundo, se exceder e tiver algum comportamento que seja inadequado, corrija, cria vergonha na cara, peça perdão, tente reparar o erro e se não conseguir, não faça mais. Tome É, responsabilidade, tome um comportamento de macho alfa mesmo, né? Você fala, macho alfa. O essa é a macho mesmo é aquele. diferença. Para mim, o macho é aquele que respeita a mulher. O que não respeita, para mim, não é o macho. Não é um homem. Não é homem no contexto macho. Não. É um Uhum, ser vergonha, um mau caráter. é verdade. E Me eu faço perdoa aqui que eu me excedi aqui, eu já fiquei meio bravo. diferença que eu até já sei uma vez. Me perguntaram uma vez, né? Até já ouvi mais de uma vez essa pergunta, como que eu percebo erra, né, como ser humano. Então, a gente pode ter um comportamento que a gente se excedeu de alguma maneira, né, falou alguma coisa que foi muito legal, né? Eu percebo, né, que eu diferencio o abusador de uma pessoa que teve um comportamento que não é, né, uma pessoa. É a reação dela quando eu, né, então quando eu chego para não é um abusador, fez isso, eu não gostei, você vai perceber que a pessoa ela vai fazer um movimento para mudar, né? Ela pode ser que ela não mude de uma hora para outra, mas ela vai fazer esse movimento, você vai perceber esse movimento nela. O abusador não é a clássica dele, a culpa de volta para você, né? Sempre. Então, tudo que você, todo abusador é assim, é o comportamento padrão, ele vai te jogar a culpa de volta. Ah, você fez isso que eu não gostei, mas eu fiz por culpa sua. Então, assim, meu comportamento não é errado, foi você que fez, né? Então, assim, é aí que você percebe a diferença, né? É bem nítido. Você tem- E aí a gente entra agora na terceira parte. Olha, a gente abordou aqui no começo da live, você que entrou do meio para frente, a gente está abordando uma série sobre amor próprio. O tema de hoje é o poder do autoconhecimento. Nós já abordamos dois temas aqui no começo da live. O primeiro, a pessoa que está nesse contexto, ela se olha a partir do olhar da autoridade da pessoa que exerce sobre ela e a partir do olhar do abusador. Então a gente trabalhou esse contexto. Segundo, a gente trabalhou o contexto da pessoa estar dentro desse relacionamento e de alguma forma aquilo parecer ser confortável para ela, parecer, apesar de não ser normal, de não ser bom, de ser autodestrutivo, mas ela perceber que ela está ali porque ela vive aquele ambiente, tem toda a questão que a gente já trabalhou aqui de experiências que viveu, informação, é tudo aquilo que está armazenado na cabeça, ou de lembrança, ou de acontecimento, a gente está tentando olhar pelas várias óticas, a ótica de quem sofre, a ótica de como o abusador pode olhar, e a ótica de quem está fora, a gente está trabalhando a tríade. Na nossa live aqui que a gente está falando na série de amor próprio, a gente está trabalhando sempre essa tríade. Qual é a tríade, Júnior? O olhar da pessoa que está sofrendo o abuso. O olhar do abusador, como o abusador olha a situação e como ele manipula. E terceiro, o olhar das pessoas que estão em volta. Então, se a gente entende, você pode se olhar nesse contexto. Quem sabe você não pode estar em um desses contextos, né? Ou daquele que está sofrendo abuso, ou daquele que está causando, Uhum. ou alguma forma de abuso, né? Não é só o toque que é abuso, mas o verbal é abuso, o Uhum. psicológico é abuso. Então, existem vários, e a partir do olhar de quem está por fora, porque você pode até ajudar a pessoa, mas se você entender como a pessoa que está no contexto ela está vivendo, vai ficar muito mais fácil para você ajudar, para você estender a mão, para você, de alguma forma, contribuir e ajudar, e a gente vai caminhando dentro desse aspecto. Você quer comentar mais alguma coisa com relação a isso, ou a gente pode ir para outro ponto? Pode, pode sim. Podemos continuar? Eu vou continuando. Já olhamos o olhar do abusador, o olhar da pessoa que se sente. Eu acho que duas coisas são importantes que tu pode tratar. Primeiro, como a pessoa que está dentro desse contexto, agora vamos pegar a pessoa que está dentro desse contexto, ela pode trabalhar na cabeça dela, ou na mente dela, ou no coração dela, ou na vida dela, o não ouvir a pessoa que está exercendo a autoridade ou o aspecto de abuso sobre as pessoas. Porque o que eu vejo, assim, eu sempre falo que tem área que não é minha área de domínio. Eu ajudo pessoas em várias áreas, Uhum. todas as áreas eu domino pouca coisa, mas não é minha área específica de domínio.
eu entendo o princípio, e aí quando eu entendo o princípio, eu falo, o princípio é esse, agora vai procurar o especialista, aquele que conhece o processo. Mas como uma pessoa que está dentro desse contexto, ela pode, de alguma forma, agir ou usar alguma técnica ou algum método para que ela não possa ouvir aqueles que exercem autoridade sobre ela e, de alguma forma, neutraliza. Eu sempre uso a história, por exemplo, quando eu penso nessa história, eu sempre uso a história de Davi. Que o Golias estava fazendo um abuso, vamos usar esse termo, o Golias estava fazendo um abuso psicológico com o exército de Israel durante 40 dias, ficou afrontando, dizendo que eles eram fracos, um covarde, e estava chamando um deles para a luta. E ele propôs algo que quem perdesse a guerra, o outro ia se sujeitar à escravidão para o exército que ganhasse. Ninguém se levantou no exército. O homem mais alto da tribo, na época da tribo de Israel, era o próprio rei Saul, que ele o texto diz que do ombro para cima ele era o mais alto, então o maior judeu dava no ombro dele. Ele era um capitão da guarda que depois se tornou rei. Então ele era um cara muito alto. E lá vem um adolescente, um jovem de 17, de 16, 17, 18 anos mais ou menos, e vai lutar contra o Golias e vence. Só que antes ele precisou não ouvir, presta atenção, ele precisou não ouvir o irmão dele, ele precisou não ouvir o rei Saul, ele precisou não ouvir o próprio Golias, e ele se desviava, tanto que quando o irmão dele foi falar, eu estou vendo a maldade do teu coração, tu é uma pessoa presunçosa, tu está aqui, está querendo se aparecer, querendo se mostrar, o texto diz assim, e Davi desviando-se do seu irmão, continuou seguindo em direção a Golias. O rei Saul falou para ele, olha, tu é um fraco, tu é pequeno, tu não luta, tu não é nada. Ele disse, não, mas eu não me vejo assim. Então, como é que a pessoa que está dentro desse contexto, aí tu pode abordar por experiência e também como especialista na área, como é que a pessoa ela pode agir? Ela pode ter uma atitude ou pode usar algum método para não ouvir. Não é que não ouvir, porque a pessoa vai falar, ela vai estar ali, né? Mas como ela pode lidar com essa situação? Eu falo até como buscar. Eu iniciei essa busca do autoconhecimento, eu ainda estava nesse relacionamento, né? E eu comecei dias antes do fim do relacionamento, eu comecei a questioná-lo toda vez que ele falava alguma coisa para mim. Então eu me lembro uma vez que ele me falou que eu tinha falado uma coisa que ele não achou legal, que ele achou que eu não devia ter falado, e aí ele me falou: "Ah, você só faz tudo errado", né? E eu respondi para ele, falei: não, não vou cair nessa conversa agora, não. Sabe? Então, assim, eu nunca tinha falado isso antes. Né? E isso aconteceu por quê? Porque eu comecei a buscar o autoconhecimento. Eu já trabalhava com programação neuro, também comecei a direcionar isso para mim, né? A essa questão de inteligência emocional, né? Entender que o que o outro fala não necessariamente é verdade, né? Então, foi através do buscar o autoconhecimento. E aí eu comecei a questionar. Eu acho que até isso contribuiu também para o fim do relacionamento, né? Graças a Deus, porque ele começou a perceber, né, que não estava difícil né, de continuar falando essas coisas. Eu não aceitava mais quieta, né? Não tomava aquilo para mim, na verdade. Brigava, né? Mas eu não brigava, mas eu falava, você faz isso, não. Você é assim, não sou. Então, isso me assim, a gente lembrar, né, no caso do abusador narcisista, não tem como reverter isso, né? Não adianta a gente fazer, por exemplo, você é casado com um psicopata, você vai ter um jeito de mudar e vai permanecer, não, você vai tem que estar, não tem jeito. Mas é tudo para buscar o autoconhecimento, né? A gente entrar nesse processo, se dar conta do porquê, começar a se perguntar, mas eu aceito isso porque tá baixo, por que, né? Tô dando um exemplo, porque você não sou grande coisa, né? Eu sempre era grande. Como que eu faço agora para eu perceber, né, uma pessoa incrível, uma pessoa maravilhosa? E aí tudo começa com uma pergunta, né? No coach a gente fala que a resposta está na pergunta, né? Então a gente faz as perguntas, né? Então a gente fazendo perguntas é que a gente vai, né? Por que eu tenho tal comportamento por causa disso? Por que eu ajo assim? De onde que vem? É só assim que a gente começa a questionar, mudar o que a gente tem e reagir a situações assim. Né? Se Então, responde.
Eu peguei aqui, não, eu peguei o que tu falou, eu estava procurando um negócio que eu tinha anotado aqui, não consegui achar ainda, mas pode ser que já já eu acho. Aham, Mas tu falou assim sobre duvidar e questionar, né? exato, Duvidar, questionar e fazer perguntas. exato. Então, é importante nesse processo a pessoa passar por essa fase de dúvida, de questionamento. Eu estava procurando aqui os princípios, tá aqui, achei que eu tinha anotado. Porque ela estava falando aqui, eu consegui lembrar de um negócio que eu tinha escrito aqui numa aula que eu dou na mentoria. E eu estava querendo lembrar onde é que estava, consegui achar. Ela usou aqui o princípio, por exemplo, o princípio da duvidar. O que é o princípio duvidar? Duvidar é o princípio da filosofia. Então, na filosofia, ela começa com o princípio da dúvida. Dúvida, presta atenção, dúvida, é duvidar. Você precisa duvidar de tudo. Eu sempre uso, quando eu estou mentorando as pessoas, que eu falo o seguinte, elas perguntam para mim, como é que tu chegou nesse estado de clareza? Eu digo assim, ó, existiu uma vez um especialista falando essa seguinte frase, os homens simplesmente não pensam. Aquilo ficou na minha cabeça. Eu digo, por que a gente não pensa? Pensamento, porque existe o pensamento como atividade cerebral e o pensamento a partir do raciocínio. Eu fiquei com aquilo na cabeça, o homem não pensa. E quando eu comecei a mentorar as pessoas, elas começaram a responder a seguinte frase: se eu tivesse pensado, eu não tinha feito isso. Eu falei, é verdade, então a pessoa não pensa. Porque a gente pensa depois que faz aquilo que a gente deixa de fazer. E eu sempre falo que eu cheguei no estado que fez diferença na minha vida quando eu comecei a duvidar de tudo. Eu comecei a questionar até meus próprios pensamentos. Quando vinha um pensamento, eu ficava, por que eu estou pensando assim? Por que Uhum. eu tenho que acreditar nisso? Por que essa informação brotou na minha cabeça? Aí você começa a entrar. Então, ela usou o princípio aqui, ó, duvidar. Duvidar é o princípio que da filosofia. A gente duvidar daquilo que está falando, do ambiente que está acontecendo, daquilo que a pessoa está sugerindo sobre a sua vida. Boa tarde, Luiz. Oi. Segundo, criticar. Criticar é o princípio da filosofia, da sabedoria. A crítica é o princípio da sabedoria. E determinar que é o princípio da psicologia. Então você duvida, que é o princípio da filosofia, você critica, que é o princípio da sabedoria, e você determina, que é o princípio da psicologia. E aí você vai, questiona, duvida, argumenta, não aceita. Então aquilo já passou uma parte. Se você que está ouvindo essa live hoje, você que está ouvindo essa série, porque nós vamos subir nas plataformas, nas outras plataformas vizinhas, não vou citar o nome aqui, mas tanto na minha como na dela, nós vamos subir nas plataformas vizinhas. Você que está vendo essa live depois, é importante eu e você observar que ela está colocando aqui na prática, né? Duvida daquilo que estão falando sobre você, duvida a forma que você está pensando, questiona, como o Samuel colocou aqui, né? Questionar, o Samuel escreveu aqui, passou rápido o comentário, mas eu li, o Samuel contribuiu, agregou com a gente. Questione o ambiente, depois você vai criticar e você vai determinar algo novo. E aí tudo começa como uma pergunta. E Hum. aí, pode continuar mais, estou gostando, estou só recapitulando aqui. E assim, o autoconhecimento tem vários pontos, né? Então a gente tem que. Eu comecei pensando, e é o que eu falo para os meus pacientes também, o que mais te incomoda hoje? E no meu caso, era dependência emocional. Então aí eu fui por O que esse. mais te incomoda, então é a frase, né? O que mais te incomoda hoje? Vou anotando as frases aí. No É porque processo, eu tô nas lives, mas eu aprendo todo momento. Eu sou um eterno aprendiz. no Então processo ela de. vai falando aí, A gente trabalha isso pode também. falar. No coach, a gente trabalha uma questão por vez, né? E a gente começa com essa pergunta: o que te incomoda hoje? O que mais te incomoda hoje? O que você quer trabalhar hoje? Aí a gente começa o processo de autoconhecimento e vai trabalhando, né? Ponto por ponto, né? Eu comecei com a dependência emocional, depois eu fui para a questão da segurança, né? Questionar crenças que eu tive que me fizeram ficar nesse relacionamento. Então, o processo é sempre, né? Eu tô questionando todo dia. E, de vez em quando tem umas reações assim, não são muito condizentes, né? Mas todo mundo. Então, é importante a gente questionar. É isso que Então vamos continuar, que nós estamos caminhando para o final. Uma hora é muito rápido, uma hora é muito pouco. é. A gente vai continuar essa temática na próxima semana, na série Amor Próprio. Vamos continuar falando sobre autoconhecimento. Mas a gente está aqui com praticamente 10 minutos para concluir a nossa hora. Eu quero perguntar a você que está assistindo, faça uma pergunta aqui. Direcionada para nosso especialista, claro. E se você quiser fazer a pergunta para mim também, eu posso responder. Se tiver alguma pergunta que você está lendo e quiser responder, algum comentário aí, fica à vontade, gente. A galera briga com o meu cérebro, é verdade. E luta mesmo, né? É uma luta. Mas é gratificante, porque a gente vai
acostumando, né, a questionar tudo, aí fica bem mais fácil. Você tem um princípio que eu ensino dentro da mentoria, que não dá para falar aqui porque o tempo é curto, mas só adiantando, você quiser fazer uma pergunta, vamos usar esses 10 minutos só para responder pergunta. Você que está aqui, você pode fazer uma pergunta direto para um de nós dois, ou especialmente para a nossa especialista que está aqui, é claro, que é ela que é a formada na área. Ou você pode também colocar aqui, fazer uma colocação de algo que você aprendeu, de algo que você queira agregar, ou de algo que você sabe, que a gente pode estar lendo aqui o seu comentário. Se você não quisesse colocar no status da pergunta, você pode perguntar assim: a minha tia queria saber, eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que está passando por isso. Aí pode usar essa frase que a gente vai entender a colocação. Então, coloque aí que a gente quer usar esses minutos finais só respondendo pergunta e abordando, porque a gente entrou só um pouquinho sobre o amor, a questão do poder do autoconhecimento, e nós vamos abordar mais profundo essa temática na outra semana, e desde já você já é o nosso convidado para estar conosco. Então, se você tem pergunta, manda aí a pergunta para nós respondermos. Enquanto isso, o pessoal faz a pergunta e a gente continua. Eu falo Pode assim falar. do piloto automático, né? Piloto automático, né? A Valéria perguntando, por você ter passado por isso, como ajudar as pessoas hoje? É incrível, eu adoro ajudar. O que eu mais gosto de fazer, ajudar as pessoas a sair de situações assim, pelo menos se perceber em situações assim, para começar a fazer um movimento para sair. E é mais fácil porque quando você sabe, né? O que a pessoa sente, né? Profissional, né? Sabe o que a pessoa sente, você sabe como a pessoa é julgada, como é difícil sair, então você não vai julgar a pessoa, embora a gente, né, como profissional, já não julgue por natureza, mas né, tem a gente, né, de não julgar, mas é mais fácil de entender. Então, para mim, é maravilhoso. Eu poder hoje transformar, né, para ajudar as pessoas. O Samuel perguntando esse modo de agir, de ignorar o abusador. Tipo, é uma das táticas, né, que o abusador usa. Né? Tem a tática do grito, como no meu caso, ele adorava usar isso. Né? De gritar, ou de ignorar o tratamento de silêncio que a gente fala, né? Às vezes o abusador usa, que ele sabe o quanto a vida é e sofre por ficar sozinha, então ele joga esse tratamento de silêncio dias sem falar com a vítima, né? Deixa o psicológico da vítima totalmente, né, desequilibrado. Essa teoria não é igual ter passado pela experiência, né? A gente tem a teoria, mas assim, quando a gente passa pela experiência, a gente tem o conhecimento também, né? Como foi isso. Ajuda demais. Estou feliz aqui por essa live, quantas pessoas têm sido agregadas. Não, tem outra arqueira que está com a gente aí, outra pessoa que está com a gente, que já é uma mentora de excelência, a Jéssica Almeida está por aí, acabei de ver o comentário dela aqui também. Seja bem-vinda, Jéssica. E eu quero continuar abordando isso. E aí, quando a Valéria também falou sobre brigar com o cérebro dela, existe um princípio que eu ensino sempre nas minhas mentorias individual. Não dá para falar aqui porque demora a explicar. Mas eu falo que sobre criar a célula de reconhecimento. Tudo que você pensa, o sonho é a reprodução de imagem e som. Então, tudo que você pensa ou você imagina a partir daquilo que você pensa, tudo foi informação que foi registrada na sua cabeça. Tudo, 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 tudo. Então, tudo que você viveu, o ambiente que você viveu, eu passo um exercício básico para quem me segue, para quem está fazendo mentoria comigo individual, eu falo, olha, faz o seguinte, me ajuda a te ajudar. Faz um estudo básico sobre os 5 sentidos do corpo. Na internet tem muitos vídeos científicos ensinando como funciona os nossos 5 sentidos. Só entende um pouco como funciona a visão, a audição, o tato, o olfato e o paladar. Depois você volta aqui que nós vamos para o segundo passo. Por quê? Porque tudo que tem na sua cabeça, o que você pensa, ou o que você produz como imaginação, é a partir das informações que você já tem. Então, você precisa agora, como autor da sua existência, criar novas células de reconhecimento. E lá na mentoria eu ensino como se cria célula de reconhecimento para as pessoas. E aí eu falo para elas, é necessário. Porque o brigar com o seu cérebro é porque você tem informação ali, experiências ali.
Então, a partir dessas informações e dessas experiências, lógico, que você vai entrar nesse processo de conflito, de briga, ou até de criar ou imaginar coisas e algo. E para combater isso é simples, apesar de ser complexo, mas é simples. O quê? É criar uma nova célula de reconhecimento, é criar uma nova memória, é criar uma nova experiência, para que essa, de alguma forma, anule aquela que já está ali arquivada dentro. Isso é importante, mas o que se torna algo melhor para ver no âmbito geral é quando a pessoa vivencia mesmo, quando a pessoa experiencia aquele fato, aquele momento, porque aí vai algo muito mais forte, né? Porque traz lembrança de acontecimento, de fato, de experiência das emoções, de lembrança do que viveu, de como saiu, de como pode ensinar as pessoas a sair. E eu também já tenho lançado um desafio aqui para a Liz, que eu tenho feito mentoria com ela. Eu já tenho desafiado ela e vocês que estão aqui também acompanhando ela, a convidar ela para fazer live para que ela comunique esse conteúdo denso e vasto que ela tem aí na área da formação dela. E aí você que é mulher que está aqui também, pode convocar a Liz aí que ela vai arrumar um tempinho na agenda dela para fazer essas lives. A Jéssica aqui diz assim, não faz live com o Júnior que ele já te compromete com um monte de coisa. É bom. Eu gosto muito de falar. É a minha missão, é ajudar meu trabalho, é o que eu gosto de fazer. Para mim é um prazer. Então, nós estamos nesses 5 minutos finais. Vamos para nossas considerações, para a gente bater aqui a nossa 1 hora. Essa live vai ficar salva, depois nós vamos subir nas outras plataformas e nós estamos no terceiro episódio sobre amor próprio. Mais uma vez, eu convido vocês a estar conosco na outra semana. Dentro da nossa programação está sempre na segunda, mas quando eu tenho um compromisso ou a lista está tendo atendimento, a gente remove para quinta ou para sexta, mas a gente sempre está fazendo uma vez por semana. E a gente está tratando o amor próprio em vários âmbitos e aspectos, como eu falei, para fortalecer você e para você convidar pessoas. Todo assunto que a gente aborda, a gente sempre pega essa tríade aqui, ó. Vou ajudar vocês, ó. O olhar daquele que está sofrendo o abuso, o olhar do abusador, como o abusador olha para a situação e como ele manipula, e o olhar daquele que está de fora. Porque aí você consegue, se está de fora, ajudar quem está dentro. Se você está vendo esse vídeo aqui depois e você é um abusador e você vai aprender também para ver se você deixa disso e vai procurar alguma ajuda de um profissional de qualidade para te ajudar a sair daí, ou se você está sofrendo e não estava percebendo, eu espero que essa live possa te despertar e você possa sair o quanto antes desse contexto que você está vivendo. Eu quero passar para você, minha querida Liz, que eu tenho um prestígio muito grande, uma grande admiração que você possa nos fazer aqui. E quero agradecer mais uma vez você ter disponibilizado seu tempo, eu sei da sua correria, dos seus compromissos, das suas atividades diárias, do seu amor e cuidado com as crianças, com o Samuel, com o Felipe e com a Carol. Então, o carinho que você tem grande por eles, eles estão aí também próximo. E aí você possa deixar aqui para nós as suas considerações finais aqui para a nossa audiência. Eu vou deixar para todo mundo, né? Se você ainda não foi buscar, né? Começa a se questionar. Eu já falei, né? O que me incomoda hoje? O que mais me incomoda? Né? Questionar o que você pensa a respeito disso, por que você pensa. Se você precisar, busca ajuda. Tem vários livros, né? Sobre me ajudaram também, me ajudam até hoje. Então, assim, tem várias formas de buscar o autoconhecimento. A gente tem que buscar, porque senão a gente vai ficar preso em situações assim, né? Pelo resto da vida, né? E não vai ter uma vida extraordinária. Né? Então, eu quero agradecer, né? Eu quero agradecer, estou muito feliz, né? Eu gosto muito de compartilhar meu conhecimento, minha experiência, né? Quanto mais pessoas eu ajudar, melhor. Obrigada pelo. Gratidão, gratidão. Você que está assistindo aí, faz o favor, bate um print para a gente e marca lá o nosso @ Pimentel e @Lisa, Coach Lisa. Coach Lisa, né? O @Coach Lisa. Então vamos lá, bate o print aí. Esse negócio de print é engraçado. Toda vez que eu chego na hora do print, eu fico sorrindo, porque eu acho muito engraçado. Mais uma vez, quero agradecer a você, a Coach Liz, que está disponibilizando tempo durante a semana para estar aqui conosco. Que é uma honra tê-la você aqui. Uma lembrança para você e para as crianças, para o Felipe e para a Carol. É uma gratidão ter vocês aqui. E eu acho muito importante esse momento especial de vocês estarem conosco. Não esqueça, na semana que vem nós estamos de volta.
E se tudo correr bem, nós vamos estar aqui na segunda-feira, às 15 horas. Nós estaremos aqui, segunda-feira, às 15h07. Nós estaremos aqui no quarto episódio sobre o amor próprio, com o tema O Poder do Autoconhecimento. Nós vamos continuar o poder do autoconhecimento. Então, gratidão a todos que estiveram aí, gratidão aos que ficaram conosco até o final, e a Valério, o Samuel, que está desde o começo, a Jéssica Mila, a Estela. Teve tanta gente boa que passou aí, que eu estou gravando todo o nome de todo mundo. Então, gratidão. Obrigado. Obrigado, Elis. Obrigado a todos. Tchau, tchau. E não esqueça, segunda-feira nós estamos de volta com mais um episódio. Tchau, tchau.